Olá, eu sou Lenir Nunes, do podcast Sua Carreira em Cena, e estamos aqui para gravar hoje o nosso podcast número 60, que fica disponível no Spotify, no YouTube. Então acompanhe, a gente tem muita história de protagonismo de carreira, de pessoas que fizeram escolhas diferentes de carreira, e hoje, dada o nosso período, né, o próximo Dia das Mães, a gente vai falar sobre maternidade e carreira. E eu trouxe duas convidadas, que a gente vai bater um papo bem legal, falando sobre realidades diferentes, sobre esse integrar, né? Esse integrar papéis. Mas antes da gente começar, eu trouxe alguns dados bem bacanas para a gente até situar essa realidade do papel da mãe no mercado, o processo de construção. 48% das mulheres deixam o mercado de trabalho até 2 anos após o nascimento do primeiro filho. Por quê? Por que essa mulher abre mão da carreira? O que pesa nessas escolhas? A gente vai discutir bastante sobre isso. E ao mesmo tempo também cresce um movimento muito consciente de mulheres que escolhem pausar e não por falta de opção, mas por decisão alinhada ao momento de vida. Aqui a gente já fala de duas realidades. E outras que decidem continuar buscando formas, nem sempre fáceis, de integrar carreira e maternidade. E talvez o ponto mais importante do nosso bate-papo de hoje é: não existe apenas um caminho, não existe apenas uma escolha e não existe certo e errado. Existem dores e oportunidades, independente dessa escolha. Então, você que está nesse processo, passou por esse processo ou tem uma amiga, vai se conectar muito com o nosso podcast, com o nosso bate-papo de hoje. E eu quero agradecer as minhas queridas Grace, Ju, que já teve a oportunidade, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre perfil comportamental, Sim. né, Ju? Uhum. E eu não vou apresentar vocês, eu quero que vocês se apresentem, né? Fiquem à vontade. E obrigada por ter aceito esse convite, e foi muito especial, foi muito endereçado mesmo pra gente fazer esse bate-papo. Bacana, Lê. Obrigada mais uma vez, Grace. Bom, há um ano a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho, né, nesse mesmo período aí de Dia das Mães, falar um pouco mais sobre o tema DISC, que é muito a nossa realidade, quando a gente fala de carreira, né, lidamos com muitas mulheres no nosso dia a dia, e conectar o perfil comportamental com o perfil das mães foi muito bacana. Foi. Né? A gente deu muita risada naquele podcast, né? Foi muito legal. Acho que teve muita identificação das mães, das mulheres que nos assistiram, né, naquele momento. Quem não assistiu tem aí a oportunidade de revisitar esse material. Bom, mas falando um pouquinho de mim, né? Eu sou a Juliana, sou casada com o Rafa, sou a mãe da Luísa e da Manuela. A Lu tem 9 anos. A Manu tem 4, e eu atuo hoje como consultora de carreira, né? Atuando aí com profissionais em processo de transição e movimentação de carreira. E falar de carreira e maternidade, eu tive alguns momentos, algumas fases sobre esse tema, né? Então eu posso dizer que eu estive dos dois lados. E sempre prazeroso, assim, porque quando a gente fala dessas duas pontas da mulher enquanto profissional, né, no papel de profissional e no papel de mãe, elas estão extremamente conectadas, não tem como a gente separar. E nada mais, nada melhor pra gente poder integrar, né, dentro das nossas realidades, das nossas necessidades, esses dois papéis que pra gente é tão importante. É verdade, né? É verdade. Que legal, Ju, obrigada. Obrigada. Então, eu sou a Grace, né, como a Lenir já falou. Eu sou casada com o Alan e sou mãe do Arthur e do Davi. O Arthur hoje com 8 anos e o Davi completou 5 agora. É um desafio enorme, eu estou como mãe tempo integral. Eu já vou falar dos nossos papéis aqui. Conciliando o trabalho, e eu fui uma das opções, né, que a Lenir falou ali sobre dar uma pausa, de repente pausar a carreira para se dedicar, né? Esse foi o meu momento de vida. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu também vim da área de consultoria, né? Trabalhava como consultora em gestão de pessoas por 7 anos, atuei nessa área, atuei na carreira comercial, mas sempre nessa parte de gestão de pessoas. E hoje eu estou um tempo maior em casa, tenho conciliado algumas coisas também, comecei outros negócios que eu acho que depois a gente vai conversando sobre isso, né? E eu acho que é bem legal, assim, porque a gente vai trazer 3 histórias, né? Há uma mãe que pausou e retornou,
que foi a Ju, uma mãe que escolheu sair da carreira corporativa para priorizar a família, que foi a Grace, e uma mãe que decidiu não abrir mão da carreira, que é integrar tudo, que sou eu, que né? Sei. Até vou me apresentar, né? Sou esposa do Darlon, mãe da Joana e da Esther, a Joana hoje com 10 anos, e a Esther com 7 anos, extremamente diferentes, e que me deram esse título de mãe, né? Eu acho que é muito legal. E eu acho que eu queria até já começar esse esquenta muito de pensar assim, qual é o melhor caminho, né? Porque a gente se depara muito com mulheres que têm muito dúvida, e eu queria começar falando aqui, como foi para vocês o momento da primeira gestação olhando para a carreira? Como foi nesse turbilhão desse processo profissional pensar assim, tá, e agora eu vou ser mãe? E aí eu vou ser só mãe, eu vou ser só profissional? Como é que foi, Ju? Pra mim, eu tava num momento de carreira há 10 anos, né? Que tava um momento muito intenso, assim, né? Tava um momento, de certa forma, pesado pra mim. E eu já tava amadurecendo, né, há 10 anos, nesse período, engravidar. Então, isso pra mim tava muito claro. Independente da situação de carreira... Ia encaixar ali o processo, né? Ele ia acontecer, já existia, ele ia acontecer. E aí, enfim, eu acho que as coisas acontecem no seu tempo mesmo, né? Cada coisa no seu tempo. E aí, nesse período, um pouco antes de eu engravidar, eu acabei sendo desligada de onde eu trabalhava. Um mês depois eu engravidei e falei, agora é o meu momento, assim, eu vou viver isso. Então eu decidi... Foi mais fácil, talvez, Foi mais fácil, eu decidi realmente pausar por um tempo a carreira profissional e me dedicar à minha primeira gestação, né? Então, passei todo o processo já de uma forma um pouco mais leve, por essa escolha, né? E depois que a Luísa nasceu também, eu fiquei mais 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses com ela, né, cuidando dela, estando para ela ali 24 horas. E foi uma experiência muito gostosa, assim, porque eu tive muito a referência da minha mãe nesse modelo, de estar presente 100% do tempo. Então, eu queria viver aquilo, né, como deve ser, como é que é pra mim, né, estar 100% presente como mãe, como esposa, cuidando da casa, enfim. E aí, chegou um dado momento que eu entendi que não dava pra ser assim o tempo todo. Sentiu falta. Senti falta. Falei, gente, cadê a Juliana profissional, né? Tava faltando alguma coisa em mim, assim. Então, foi quando, depois desse 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, eu realmente voltei de maneira full pra minha carreira, integrando, né, as duas coisas ainda... não digo priorizando, mas procurando equilibrar, né? Então, assim, trabalhava meio período ainda ficava com a Lu, depois ela ia pra escola, enfim, as coisas foram se ajustando. E aí eu fui realmente entendendo que pra mim, dessa maneira, funcionava, né? Que eu precisava realmente estar nesses dois papéis, um só não. E não quando tinha como foi cogitar. a Manu? Tu também desejou? Não, a Manu já foi totalmente diferente. A Manu eu trabalhei até os 45 do segundo tempo. E pra ti tava bom aquilo ali? Tava excelente, assim, as coisas fluíam que engraçado, muito né? bem. Como é um momento de vida. É um momento de vida. Tava tudo muito fluido, assim. Literalmente trabalhei numa quinta-feira até às 7h30 da noite. Eu lembro que eu queria deixar tudo organizado, assim, porque na semana seguinte eu ia tirar uma semaninha de folga. A Manu resolveu nascer na sexta ao meio-dia. Já que tava tudo organizado, ela podia vir. Exato. Ela já estava alinhada. Exatamente. Então, assim, foi tudo muito leve, assim, nesse sentido. Não foi, né, pesado como tava lá no primeiro E aquele momento. desejo de permanecer mais tempo em casa? Não, 2 meses depois eu já tava trabalhando. Tu precisava? Eu precisava, eu entendi que eu tava naquele ritmo ali e tava fazendo sentido e as coisas se encaixaram, funcionou e a Manu começou a vir comigo também pro escritório. Foi. E todo mundo ajudava e foi muito legal, assim. E é assim até hoje. Então, assim, eu entendi funcionou, que né? Funcionou, eu entendi que pra mim funcionou dessa forma.
cada uma tem a sua necessidade, o seu jeito de funcionar. Eu acho que a gente entende isso, principalmente depois que a gente vira mãe, né? Porque de um jeito ou de outro, sempre alguém vai estar julgando, vai estar criticando, vai estar apoiando, falar sobre isso, né? Então, assim, não julgo ninguém, cada um faz o que entende que é o mais correto pra si. E pra mim funcionou e funciona até hoje, assim. Eu tenho... Eu me sinto muito privilegiada de poder flexibilizar a minha agenda, fazer as minhas entregas, atender essas necessidades, mas se em um dado momento eu precisar... Né, me retirar, correr alguma situação, eu consigo fazer isso de uma maneira muito tranquila. Então, essa foi a minha escolha. E eu acho que o bate-papo vai ser muito assim, da gente julgar o comportamento de umas das outras, né? A gente também se provocar, porque muita gente vai se encaixar muito com a nossa história. Não, e olha que interessante, né? Ela falou, eu decidi, tava tudo certo, era o que eu queria, era o meu momento. No meu caso, foi o contrário. Foi totalmente ao contrário. Eu tava numa consultoria há pouco tempo, numa consultoria diferente da que eu tava atuando, então eu tava ali há uns 2 anos mais ou menos. E com um plano de carreira desenvolvido, com projetos novos, com coisas... Assumindo novas coisas, novos desafios. Tava assim, no momento mais brilhante, vamos dizer assim, da carreira. De desenvolvimento de carreira seria esse. E aí eu pensei assim, talvez eu vou parar de tomar anticoncepcional, vou engravidar, eu quero ter filhos. Mas eu já tava, há 10, 11 anos casada. Então eu pensei que não ia ser tão rápido. Então, pra mim, não foi tão, assim, tranquilo decidir parar. Eu fui decidindo, à medida que eu fui gestando, eu fui gerando na minha cabeça como ia ser. O que eu queria pra mim, o que eu queria pra minha vida, qual era o meu momento de vida. Então, eu fui decidindo ali que eu precisava fazer uma coisa diferente. E o meu momento de vida, olhando a minha infância, olhando a minha criação, olhando as vivências que eu tive, ela pedia que eu fizesse algo totalmente diferente e não conduzido por alguém, mas uma decisão única, minha. Então, ali eu não troquei ideia com ninguém. E com as pessoas que eu tentei trocar, todo mundo pensou assim, não, você tá maluca, né? Você tá falando sério? É isso mesmo? Alguém tá te obrigando? E eu falei, não, ninguém tá me obrigando, eu acho que é um momento meu. E realmente eu precisava. E foi a melhor escolha, Grace? Foi a melhor pra mim, porque tava alinhado com o meu propósito de vida. Tá. Entende? Eu acho que essa decisão não tem certo ou errado. Tá certo voltar, tá certo ficar só em casa. E tu foi acolhendo ali porque era o teu propósito. Eu fui me acolhendo. Eu acho que nós, como mulheres e como mães, nós somos muito cobradas. A sociedade como um todo... De padrões, nos cobra e quer colocar a gente, todo mundo, dentro da mesma caixinha. E não tem como. Então, pra mim, foi assim, eu fui internalizando isso, como seria, o que eu faria, e a primeira pessoa que eu fui conversar foi com o meu marido. E aí tu parou? E aí eu parei, eu realmente parei, eu pedi a conta, eu conversei no meu trabalho, foi muito difícil pra mim, eu sofri muito com isso. Mas qual foi o maior medo ali, nesse sofrimento? Do julgamento. Tá. Do julgamento das pessoas, de saber se depois que eu quisesse voltar, se eu conseguiria voltar. Se eu teria a mesma oportunidade que eu estava vivendo de carreira naquele momento. Se eu ia realmente gostar de ficar em casa, porque a minha vida era muito ativa, né? Então, na consultoria, você está conversando com várias pessoas, você está em vários lugares, você tem muitas oportunidades. Sim, e, de repente, você muda o seu estilo de vida completamente para viver uma coisa extremamente isolada. E às vezes, né, assim, todo mundo acha lindo, né? Tem muitas pessoas que me falam, acho lindo que você parou a maternidade. É lindo, mas não dá pra romantizar. Tem muito estresse, tem muita renúncia também. Eu acho que tem o medo do julgamento, o medo de não dar conta, o medo... Sabe, são tantos medos, né? E aí, olhando, eu pensei assim, poxa, por que eu não parei? Né? Por que eu não parei? Né? Porque talvez não fazia sentido pra você, né? E eu acho que o ambiente era tão construtivo pra mim, assim, que eu acho que... Eu lembro, assim, que quando a Joana nasceu, eu perdi a minha mãe na gestação. Então, eu ainda estava no processo de luto. E o trabalho, ele me dava a possibilidade de minimizar essa dor.
E agora falando, eu agora me conectei com isso. Talvez eu ficasse muito tempo em casa, eu ia me conectar muito com aquela dor. E talvez eu tivesse que desfrutar muito agora desse outro papel. Mas eu lembro claramente que a gente estava com uma obra do lado de casa e o barulho de obra, de betoneira, aquilo me incomodava muito. Porque era das 7 às 5 da tarde. Foi um impulso para você sair. Aí era calor, era verão, né? A Joana nasceu em fevereiro e eu pensava assim, ó, meu Deus, aí mais esse barulho desse ar-condicionado. Aí vou pro escritório. E porque assim, ó, pelo menos era um ambiente que eu tinha mais pessoas, que eu ia poder tomar um café até o final. Várias vezes a gente falou sobre isso, né, Ju? Eu vou poder assim, ó, porque a gente tá em casa, a gente tá em função, né? Todo o tempo. E às vezes tu decide fazer alguma coisa pra ti, chore, fralda, enfim, né? E eu pensava que eu acho que o escritório eu ia ter esse acolhimento, e era de fato, né? Mas eu lembro, assim, que as duas filhas, tanto que o primeiro podcast eu gravei, a Estherzinha era bebê. Eu fui concebendo a ideia do podcast durante a gestação. Aí eu tinha ido fazer aquela viagem pra fora, eu disse, não, vamos rolar, vamos fazer acontecer esse negócio. E aí eu disse, tá, mas vamos gravar. E a Estherzinha tinha 17 dias quando eu gravei o primeiro podcast. Quer dizer, já era muita atividade por mesmo, isso, né? que a gente não pode se comparar. Não tá. Na verdade, né? Porque, por exemplo, eu precisava desse tempo de ficar sozinha em casa, de ter contato comigo. Eu não entendia isso lá. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu precisava desse tempo de parar tudo, olhar para minha história, olhar para mim, me reconhecer, entender toda a minha carreira, entender tudo aquilo que eu construí até então, para daí tomar outras decisões, sabe? E aí, no fim, a minha outra decisão foi ter o segundo filho, em vez de retornar depois. Porque eu acho que já pega embalo, né? Mas, enfim, né? Como são momentos diferentes, né? A Ju, por exemplo, no primeiro, né? Não, eu vou ficar e vou viver. Ela viveu aquele momento ali intenso de maternidade, de 1 ano. Né? E você, tipo, não, eu tava vivendo o luto da minha mãe. Então, cada uma de nós, e assim como quem nos assiste, tem uma história. Então, não dá pra dizer, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Esse é certo ou esse é errado. E talvez, eu vejo assim, Grace, quando a gente tá fazendo essa escolha, ela também não é tão clara pra gente. Tem uma insegurança por trás. Não, eu acho que todas nós vivemos a insegurança, a culpa, o medo. E eu lembro, quando eu voltei a trabalhar com a Joana, uma pessoa falou assim pra mim, ó, tu não se organizou financeiramente pra ficar 4 meses em casa? Nossa, ó o julgamento. E aí eu fiquei pensando assim, ó, não, mas eu não voltei a trabalhar por dinheiro. Porque aquilo veio isso assim, ó, mas eu não voltei a trabalhar por dinheiro, eu voltei a trabalhar porque eu queria estar em movimento, eu queria processar aquela maternidade no meu contexto, talvez. Porque como a gente escolheu consultoria, a gente sabe que não vai estar lá das 7 às 5 batendo cartão. Então eu queria começar já a integrar esse papel. Tu sabe que você falou da consultoria agora e eu tive um acolhimento de uma pessoa que foi muito importante pra mim. Ela foi me visitar na licença maternidade e ela falou assim, ela deu essa possibilidade, mas na consultoria a gente consegue te acolher. A gente consegue conciliar, de repente ver os teus horários, modificar tudo. E eu lembro que ela saiu lá de casa e me senti tão amada, tão acolhida naquele momento ali. Que importante. E eu chorei muito porque eu sabia que eu amava o lugar que eu trabalhava, amava a minha carreira, mas eu sabia que eu precisava pegar um rumo diferente, sabe? E isso tem a ver, assim, por isso que eu falo que tem a ver com propósito. Tem. Então, às vezes, não é só o ambiente que influencia, sabe? Às vezes tá tudo favorável aqui, mas você tem uma decisão que você precisa tomar. E tem coisas que é só a gente... E uma coisa bem importante que a gente também tem que trazer pra mesa, assim, ó, quem que é a única pessoa que vai ter que nos apoiar nesse processo? Porque independente da escolha, se tu fica em casa, gente que julga porque tu jogou a carreira, nossa, jogou a carreira no lixo, tudo aquilo que tu investiu. Tudo que tu estudou. Tudo que tu estudou, né? E eu vejo, gente, como isso pesa pra mulher, sabe? E eu ouvi mesmo. Pesa. E aí tem o outro lado, assim, ó, nossa, mas por que tu vai voltar? Tu precisa voltar. Tão rápido, tão cedo. Será que... Aproveita um pouco mais. Tu não ficou com a primeira filha, não vai ficar com a segunda, tu deve ter ouvido isso, né? Nossa! E aí assim, ó,
Meu Deus, mas você não tá vivendo maternidade. Eu na minha cabeça, gente, assim, ó, eu acho que isso não mudou. Eu vou viver a maternidade pra vida inteira. Com fases diferentes, assim, no sentido de eu vou desfrutar de momentos. Será que eu preciso ser tão integral aqui agora? Né? E é isso, é interessante. Então, quer dizer, quem que tem que estar de acordo com a gente? Os nossos maridos. Porque no final, quando é uma noite mal dormida, né? Mãe nem sabe o que é noite mal dormida, né, gente? A gente nem precisa entrar nesse assunto, né? Nem sabe o que é fralda cara, nem sabe o que é cólica, né? Tradução de choro, né? Pra saber, meu Deus, esse choro é o quê? Meu Deus, será que é não é cólica, né? E tu vai testando. Quem segura a bronca nisso tudo são eles. Verdade. Né? A dor de barriga, o nosso, porque assim, ó, às vezes eu fico pensando, mãe, parece que não fica doente, né? Na verdade, ela fica, mas ela esquece que é importante ela se cuidar, né? E eu vejo quando a gente vai ler pesquisas e resultados de pesquisas, assim, que as mulheres demoram muitas vezes para 4 anos para voltar a ser ela na essência, seja fisicamente, fisiologicamente, seja emocionalmente. Né? O quanto a gente desenvolve um sono diferente. Antes a gente não dormia, entrava em coma, né? E depois com filho a gente ouve qualquer ruído, né? Então assim, olha como a gente se transforma, né? E quem que nos acolhe nisso são eles, né? E até eu coloquei assim, essa decisão que vocês tiveram foi mais racional ou mais emocional? Como é que vocês classificam ela hoje? De fazer essa parada total naquele momento e de fazer essa parada parcial? Pra mim foi muito racional, assim, pra mim tava muito claro. Porque independente da situação, né, aconteceu o movimento da saída. Se isso não tivesse acontecido, eu provavelmente sairia. Porque eu precisava viver aquele momento, eu já tinha decidido que eu ia viver aquele momento. Não era nesse tumulto que tu queria... Não é, exatamente, mas pra mim tava muito claro que eu ia viver aquilo ali, eu precisava viver. E aí, quando a Manu veio, tava muito claro que não ia viver mais isso. Ia ser tudo integrado e as coisas estavam funcionando e seria dessa forma. No meu caso, eu acho que tem os 2 pontos, sabe? Tem a parte racional, porque a gente precisou se reorganizar como casa, né? O meu casamento, a gente precisou acordar, o meu marido precisou entender e perguntou não sei quantas vezes, tu tem certeza, é isso mesmo que tu quer? E eu vou te apoiar, mas é isso mesmo que tu quer? Então, tem uma questão financeira envolvida, precisou haver uma reorganização, abrimos mão de muitas coisas e fizemos um plano totalmente racional. Então, a partir de agora, né, se eu não for voltar, a gente vai precisar reorganizar isso aqui. Nós fizemos toda essa organização, sabe, de financeiro, de estrutura mesmo. De rotina, né? De rotina, de tudo. Uhum. E aí teve a parte do emocional, é porque eu tinha essa certeza que todo mundo perguntava se era isso mesmo, e nem eu sabia, mas eu sabia. Gente, era muito só de uma dentro mãe, pra fora. eu acho que entende isso, né? Tipo, você sabe, mas não sabe. Você quer, mas não quer. Literalmente era assim. Então, é as duas coisas. E eu acho que pra gente pensar assim, né, que sentimentos permeiam, né? Culpa, medo, insegurança, talvez até um pouco de vergonha, depois de ou ter sido imatura, ou ter sido egoísta, não sei, independente da escolha, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, eu coloquei aqui, né, a questão da influência externa também, de família, de trabalho, dos modelos muito próximos da gente, né? A gente conversa muito com mulheres, né, que muitas vezes querem voltar para o trabalho, mas a família diz assim, ó, pra quê? Teu marido pode te sustentar, a tua família sempre fez, as suas irmãs fizeram essa escolha, tu também tem que fazer essa escolha. Mas é a comparação, né? Tentam colocar todo mundo dentro do mesmo modelo. Com as mesmas expectativas, né? Eu acho que o difícil tá muito nisso, assim, né? Eu não poder fazer uma escolha que, por mais que seja emocional, ela vai ser racionalizada, mas é a minha escolha. Né? Olha que privilégio que a gente tem, né? E aí as 3 aqui tem 2 filhos, né? Então eu acho que assim, a gente teve 2 fases que a gente pôde repensar esse momento e dizer assim, tá, e aí? Hoje vocês fariam a mesma escolha? Eu faria. Eu faria.
E você, Fri? Faria. Porque eu vejo hoje, assim, ó, o orgulho das meninas de o quanto elas gostam de vir para o trabalho. Eu acho que hoje, fazendo uma leitura de tudo desses 10 anos, né? As nossas rotinas são muito parecidas, né, Ju? Assim, a gente vem fisicamente à tarde, quando a gente não tem cliente, aquela coisa toda. De manhã tem um tempinho ali com elas, enfim. Mas hoje ver a alegria delas de sexta-feira, 1º de maio. A Joana assim, ó, mamãe, você disse que eu ia poder ir pro escritório com você. Eu disse, filha, mas ninguém vai hoje pro escritório, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de casa, né? Ah, mas eu queria ir pro escritório, né? E ela vem pro escritório. A graça era vir trabalhar, né? Em casa não é vir trabalhar. Não é, né? Aí elas vêm com as canetinhas delas, sentam ali nas... Então, assim, hoje, vendo essa leveza delas de vir pra cá, me faz pensar que foi uma escolha... Foi uma boa escolha. Se foi a melhor escolha, não sei. Mas pro meu momento foi, porque eu tinha de recurso. Eu acho que depois eu precisei acessar as dores de luto, enfim. Mas aquele momento, vir para o trabalho e ter esse espaço seguro, assim, foi importante, sabe? E eu lembro, assim, claramente, assim, uma vez que eu fui numa reunião com um cliente bem importante, que eu deixei a Jojo com um pouco de febre no jardim. E eu fui pra lá, eu deixei o celular na mesa e eu falei assim, ó, se tocar e for a escolinha, eu vou ter que atender. Sim. E eu lembro que tocou, e eu me retirei e fui, né? E naquele caminho eu fiquei pensando assim, não foi difícil fazer essa escolha também. E aí eu fiquei pensando, é esse o caminho. Né? E eu pensei que o cliente nunca mais ia me receber, depois ele me recebeu, depois a gente conversou, né? Mas ali eu continuava fazendo aquelas escolhas. Eu acho que uma escolha, eu imagino que vocês já devem ter pego mulheres assim, eu já conversei na parte de entrevistas com algumas mulheres que decidiram não ser mãe por medo do que a empresa falaria, do que os negócios, como que seria, e aí escolhe não ser mãe. E aí depois carrega no olhar aquela culpa. E sabe quando você pergunta, você é mãe, e dela dá aquela murchada, assim? Então, assim, ó, eu acho que independente da forma, se você trabalhou o tempo inteiro sendo mãe, se você parou tudo como eu parei sendo mãe, se você parou e depois voltou, mas você estar bem, e você escolher a maternidade, priorizar a família, eu acho que essa coisa do estar bem tem muito a ver com o que a gente tá falando, sabe? Porque se você estivesse trabalhando, mas não estivesse bem, não estivesse presente com as suas filhas, não teria esse resultado. Seria pesado. Se eu estivesse em casa com eles e estivesse deixando eles, por exemplo, às 8 horas por dia na frente de um celular, qual seria o sentido de estar em casa com eles, entende? Sim. Então, acho que isso também faz muito sentido, assim, de nós estarmos bem. E essas escolhas que a gente fez é o que fazia bem pra nós no momento. Exato. Eu precisava desse tempo, você precisava do tempo de vir, né? A Ju precisava do tempo de parar. E se reconhecer, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Sim. Se conhecer e respeitar e se acolher mesmo. E é tão engraçado, assim, ó, eu tava dando aula agora em São Bento e teve uma época que eu ia com as meninas da aula. A Ju pegou essa época, né? Que a gente ia pra faculdade. Eu não consigo nem imaginar, porque os meus... Eu não consigo imaginar como eu seria. Eu dava de mamar. Eu lembro que eu chegava... Eu fiz isso assim, ó, com 5 turmas aqui em São Bento. Eu chegava, deixava tudo bem ajeitadinho. Eu não penso muito nisso hoje, sabe? Porque eu acho que se eu pensar, eu já canso, né? E aí eu ficava dando de mamar até 10:07. Deu 10:07, o Darno pegava as meninas, ia pra biblioteca, a Larinha ajudava, eu ia desenhar. Ele voltava no intervalo, eu dava de mamar de novo. Aqui em Joinville, ele ia pra casa e depois eu ia de Uber, né? E lá ele ficava me esperando. E aí, esses dias, quando eu tava lá, uma professora assim, nossa, Lenir, e as meninas, né? Porque elas veem a gente no Face, né? Vê nas redes sociais. Eu lembro da Estherzinha pequena, não sei o quê. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que eu fazia isso? E a Joana pergunta, mamãe, você não dá aula mais pros grandes, pros adultos? Né? E eu fico pensando assim, ó, mas eu lembro também de alunos virem falar assim, ó, nossa, professora, eu casei, e às vezes quando a gente fala assim, né, de engravidar, eu penso, ai, não quero parar tudo pra engravidar, pra ser mãe.
Aí eu vejo que a professora não parou. Então, às vezes, eu fico pensando assim, será que era... Por isso que é tão bacana essa troca, né? De escolhas diferentes. E pra encorajar. Porque eu fico imaginando essa mulher que em detrimento de um sonho, não foi mãe, por conta da carreira, que ela ocupa um espaço importante na nossa vida, com toda certeza. A gente trabalha por satisfação, a gente trabalha por recurso, por reconhecimento, por tudo isso. Agora eu fico imaginando, biologicamente vai ter uma hora que vai ter que pausar. Vai ter um tempo. Né? E aí eu pensar assim, e não valeu a pena. Nossa, quantas mulheres a gente já pegou, né? Ou assim... porque, né, viagem. A gente adora viajar, né? E, poxa, com o filho é tão caro agora, porque são 4, né? 4 não dá mais pra botar no colo, né? E aí eu fico pensando assim, mas viagem eu posso fazer depois. Se não der aquela viagem. Vamos fazer viagens menores, vamos aproveitar isso agora. Mas tem mulheres que hoje elas não têm essa escolha, né? Então eu acho que aqui eu tava... pensando assim, o quanto tem escolhas que ninguém de fora vê, que a gente fez, e que outros fizeram também. E assim, a melhor são as opções que a gente teve. São as oportunidades que tivemos, né? E assim, teve culpa em algum momento? Teve. Teve julgamento? Teve. Teve insegurança? Teve arrependimento, ali aqueles leves arrependimentos, assim. Teve. Né? E eu vejo, às vezes, assim, as meninas assim, hoje eu vou sair daqui, eu vou fazer a unha, eu vou não sei o que, eu fico pensando, quando que eu vou fazer tudo isso de novo? Porque quando tá criança, bebezinho, né? Esquece, né? Dá vontade de fazer a unha e botar assim, voltou a dignidade, né? Mas, assim, é um processo. E é um período, né? E é um período. E passa muito rápido. E aí eu pergunto pra vocês assim, o que vocês ganharam com as escolhas que vocês fizeram? Ganhos e perdas. Uau. Papum, assim. Eu acho que eu ganhei novas competências, novas habilidades no meu currículo. Aí eu lembro de um negócio que tu falou uma vez, Grace. Quê? Ai, que medo. Essa coisa da comparação, né? Eu lembro de a gente conversando e tu falou assim, não, porque eu deixo os potinhos lá para eles brincarem, de botar tampinha, de uma forma didática para desenvolver atividade. Eu pensava assim, gente, eu fiz pedagogia e eu não penso em nada disso lá em casa. Não guardo potinhos. Eu não guardo nem os potinhos. Eu ficava, sabe o que vinha no meu coração? Gente, eu não sou uma boa mãe, assim, né? Mas olha que loucura, né? Por que você não é boa mãe? Porque não é igual a outra. A comparação, gente. E aí é engraçado, porque às vezes alguém fala assim... Eu tenho um mural lá no corredor de casa, eu botei um papel contact lá, elas usam guache, agora é o painel de desenho, né? E uma vez uma amiga falou assim, nossa, mas tu fez isso na parede, né? Tipo, estragou a parede, né? Eu falei assim, daqui a pouco elas vão enjoar. Sim, e você muda a reforma. Uma tinta, bota uma decoração, entendeu? Mas faz parte. Assim, uma das competências mais latentes é a criatividade. Porque, gente, ser mãe, você tem que ser muito criativo. É verdade. Em tempo integral, acho que, assim, é uma habilidade... O nível foi lá pra cima, a criatividade. Porque você tem que... Muda todo o seu planejamento. Por exemplo, eu sou um S alto, né? Estabilidade, organização, planejamento, previsibilidade, nada mais disso funciona. Você atende a necessidade que tem no momento da criança. E você não tem uma coisa, você tem que lidar com outra. E, gente, criança é uma coisa assim, você dá às vezes não porque você quer fazer a vontade dela, porque você quer se estressar menos. É verdade. Você quer se incomodar menos. Então você cria, você pensa em novas estratégias, novas soluções, para inclusive um próprio benefício. É verdade. Sabe? Então... Nossa, é verdade, tu é S alto, né, Grace? Eu sou S alto, então você pensa nisso. Não tem mais nada de planejamento. Você planeja tudo e a coisa... É uma das coisas que a gente aprende que a gente não tem o controle das coisas, né? Então... A maternidade, tu não tem o controle. Tu pode planejar o teu dia, mas, sei lá, a criança às vezes não acorda muito bem, ou as coisas acontecem rápido demais. Não, acorda com febre. Acorda com febre, cancela a reunião, cancela isso. Mas a gente aprende, eu acho que mais do que a gente não tem o controle. E que a gente não precisa estar sempre no controle. Acho que isso é o mais importante. Ótimo.
né? Eu acho que quando eu descobri isso, as coisas começaram a ficar mais leve. Porque eu demorei pra descobrir isso. Porque a nossa autocobrança, ela fica menor, né? Às vezes a gente acha que o outro tá percebendo tudo isso que tu não tá fazendo, que não tá indo, e a pessoa não tá nem aí. Não é o que importa, né? Não é Imagina o que cuidar importa. da casa, né? Ter roupa, ter não sei o quê, né? Toda essa rotina. E como é que era antes? A gente a gente se organizava pra isso. O que mudou, Ju? Depois que eu fiz essa virada de chave, tudo, né? Então, assim... Ficou mais leve. Muito mais leve. Então, assim, a autocobrança, ela era tão grande que, né, nessa rotina de estar mais com as meninas no período da manhã, daí fazer o almoço, preparar lanche da escola, enfim, é louça que suja, certo? Se eu saísse de casa que não tivesse tudo organizado, aquilo ali pra mim já virava um nível de estresse alto. Então, assim, aí sempre estressada, incomodada, preocupada, e isso tudo a gente vai externalizando, não tem como no dia a dia, né? Fica tudo muito mais intenso. A partir do momento que eu pensei assim, olha, o que der pra fazer, ok, o que não der fica pra depois, não é minha prioridade, né? As coisas começaram a ficar muito mais leves, assim, de um modo geral, porque a gente, querendo ou não, a gente dá o tom disso dentro de casa, né? Como catalisador mesmo. Exatamente. Então, se tu acorda bem, tu vais refletir isso e naturalmente as pessoas também vão entrar naquele ambiente, naquele clima. E se tá o contrário também, tu incendeia tudo, se tu quiser, né? São os dois lados. Ju. É verdade. Né? Então... Se pisa num Lego, já começa a brigar, já acabou. Mas eu acho que não ter o controle, entender que a gente nem sempre está no controle e ter as prioridades. O que é prioridade hoje? Né? Pra que eu vou me doar? Qual é a briga que eu quero comprar? As coisas ficam mais leves, então a gente se cobra menos e as coisas acontecem de um jeito ou de outro, se resolvem. E eu acho que assim, ó, do que a gente quer ser lembrada pelas filhas, né? Eu lembro, assim, uma fase que eu queria fazer bolo com elas. Mas eu vou comprar bolo de pacote. Elas só vão lembrar do que domingo fizeram. à tarde que a gente fez o bolo. Que era com mais sódio do que o bolo, não sei o que. Assim, gente. E é engraçado, porque a gente às vezes quer fazer tudo tão... Eu lembro assim, a Joana tinha 2 meses. E eu tinha assim, eu gostava de chegar em casa e tomar aquele banho, calor, né? E aí vai fazer as coisas e depois tomar aquele banho de verdade e tal. E eu nunca mais pude fazer isso. E eu pensava, como pode uma criança tão pequena atrapalhar tanto não, atrapalhar. E eu lembro que assim, até admitir essa palavra, eu pensava, feio, né? É feio, vão achar que eu não sou uma boa mãe, né? E eu lembro assim que eu botava a Juju no sofá e ela caía. E eu pensei, se eu não levantar, ela vai ficar assim. Então eu tenho que estar toda hora ali, né? Enfim, e eu acho que a gente perceber, assim, que essa do controle, Ju, tem muito a ver com o perfil, que pra gente também é difícil, né? Porque eu preciso ter tudo mais ou menos ali organizado, com condições que eu tenha, eu posso orquestrar, e quando não é? E pra gente agora entender que não é só mais nós dois, que o outro ainda se vira, pega coisa na geladeira, prepara. Agora não. Eu tenho que abrir mão da minha fome. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente muda muito, né? Ser mãe é não ser mais tão egoísta. Não olhar mais para os nossos desejos, porque eles vão ficar para segundo plano. Isso não tem. A gente pode dizer assim, não, eu vou fazer o que eu quero, eu sou uma mulher, não... Não, gente, muda. Você olha para aquele ser ali, indefeso, gritando, e que o que você ganha quando você acolhe, quando você vê o quanto você é importante pro seu filho. Nossa, referência, que é aquela referência. Sorrisinho banguela, né, gente? Aquilo ali, né? Aquilo ali ganha, a gente ganha o dia com aquele sorriso. A gente esquece da noite que a gente não dormiu, né? Então, assim, e a gente perde qualidade de sono, perde qualidade de vida, perde muitas coisas de hobbies que você tem que parar de fazer, lazer que você deixa, às vezes amizades que a gente também acaba perdendo, mudando, porque muda o contexto. Seleção natural, né? Seleção natural, né? Normal. Então, isso tudo acontece. Agora, a Ju falou que ela tinha muita autocobrança, né? E eu achava que por você ter decidido, por exemplo, voltar a trabalhar e que estava claro isso pra você, que você não teria tanta essa autocobrança. Não, mas engraçado. E aí, controle. E eu já achava assim, ó, que eu tinha essa autocobrança porque eu não estava planejando retornar tão cedo.
Então eu pensava, eu me cobro demais por isso. E aí é legal ouvir da Ju que não, ela decidiu parar, ficou por um tempo e depois retomou, e ainda assim tem essa autocobrança. E essa chave que você falou que virou, né, da louça suja lá na pia, ela vai ficar lá e eu preciso virar essa chave, eu tenho que fazer isso diariamente. Pra mim é uma escolha muito difícil, é uma briga que eu tenho que fazer comigo mesma, de decidir o que é importante pra mim. Eu vou pegar um exemplo bem bobo pra vocês. A gente pegou um cachorro recente. Eu caí nessa. Eu caí no golpe do cachorro. Gente, resumo da ópera, né? Aprontou tanto um dia desses que eu sentei lá e comecei a chorar. E briguei com todo mundo. E briguei. No final do dia eu tava me sentindo culpada porque eu briguei. Porque... Aquela história, aquela novela que vocês todas devem passar, né? Não, a gente se sentir culpada. Não, isso não acontece. E culpa é praticamente sinônimo, né? E aí depois eu fiquei pensando assim, tá, o que de verdade é importante pra mim? O que de verdade é importante pra mim? O que de verdade eles vão lembrar que é isso que você trouxe ali, né? Eles vão lembrar que fizeram um bolo. Se o bolo era de pacote, Aí eu fiquei pensando, eles vão lembrar que a mãe deles estava histérica com o cachorro. Tava querendo devolver o cachorro. Tava querendo e os filhos juntos, né? Aí eu fiquei pensando, gente, como é difícil. Então, essas escolhas a gente precisa fazer diariamente, né? Do que é importante pra mim. Não, e assim, ó, eu digo pra vocês que às vezes eu olhava pra casa e dizia assim, ó. Eu olhava pro Darno e dizia assim, ó. O que tu prefere, isso ou aquilo? Não, vamos no sofá, vamos ver um desenho com elas, sabe? Então, assim, ó, deixa. Muda, né? Sabe, eu acho que assim, se não é percebido isso, por que eu vou ficar sofrendo? Eu vejo assim que são as mesmas 24 horas que eu tinha antes, eu tenho agora. Então agora eu preciso pensar em memórias. Exato. E essas memórias passam como eu lido, né? Eu vejo assim, elas têm horário para dormir. E nessa de eu dar aula em São Bento e voltar na quinta-feira, eu chego super tarde. E eu fico pensando, meu Deus, elas vão dormir meia-noite. Quinta-feira, ainda tem aula na sexta. Mas eu prefiro elas me esperando para dar um beijinho e dormir agarradinha. Entendeu? São só 4 semanas. Então eu vejo assim que a gente precisa... E é intencional, é todos os dias também, sabe, Grace? Não é assim... Essa decisão de ser mais leve, né? Porque senão a gente pesa, né? Pesa. E até eu coloquei assim... são escolhas diferentes que eu olho pra tu e fico pensando, puxa, isso aqui eu podia ter feito, isso aqui eu também poderia ter feito. Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, ó, o que a Ju admira na escolha da Grace e na escolha que eu fiz? E Grace, o que tu admira na escolha da Ju e na minha? Porque eu também quero falar o que eu admiro na escolha de vocês. Eu admiro a Grace ter escolhido ficar 100% pros filhos ir pra casa, porque eu vivenciei isso 1 ano e meio quase. E eu sei como é que é. Dá pra mostrar os cabelos. É bem fácil, né? É bem super fácil. Simples. Ai, eu acho que assim, é uma doação constante. É aquilo ali, praticamente 24 horas, né? E eu vejo muitas vezes o trabalho, a gente fala do trabalho de casa, porque aí tu te cobra mais por ser responsável pelas coisas da casa, porque tu tá ali o tempo todo, né? Não vou deixar a louça pra ele lavar, porque ele tava fora trabalhando, então tu te cobra por aquilo ali. E querendo não é um trabalho ingrato, né? Tu lava, tu organiza, aí com criança em casa é tudo bagunçado, não vê sujo. fim, né? Não vê fim, é um looping, né? Então eu admiro muito quem fica em casa. Quem trabalha em casa trabalha muito mais do que quem trabalha fora. Essa é a minha percepção, assim. Porque daí quando tu trabalha fora, de novo, é o que dá pra fazer, do jeito que dá. Tu não vai ficar te preocupando tanto com isso. Agora, se tu tá ali, né, full time pra casa, é infinito, assim. Tu tá sempre se achando na obrigação de que tem que estar tudo organizado, tudo limpo, porque eu tô aqui pra isso. Não é? Eu tô aqui pra isso. Como é que eu não tem outro... Como é que eu deixei isso aqui? Não, mas não pode ficar assim. Não dá pra ficar pra amanhã, né? Até porque se ficar pra amanhã, eu vou ter que fazer, então eu vou fazer agora. Só vai acumular. Né? Então eu admiro muito as mulheres que se doam pra ficar em casa realmente 100% do tempo, assim. Eu acho isso admirável.
admirável. Falando sobre, então, essa minha escolha, por exemplo, uma coisa que eu admiro em você que retornou é que eu fiz essa escolha porque eu precisava, mas muitas vezes eu pensei em voltar, cheguei a analisar possibilidades de como fazer e não tive coragem. Não tive essa coragem que você teve. De dizer, ok, até aqui deu e agora eu vou retomar. Eu demorei muito para entender que eu podia ter essa escolha. E o meu marido, ele foi bem importante nessa decisão minha. Teve um dia que ele chegou, ele olhou para mim e falou assim, acho que você precisa mesmo. Quando ele falou assim, acho que você precisa, eu pensei, meu, eu devo estar insuportável já. Eu devo estar insuportável em casa. Ou eles não estão mais me reconhecendo. Então, é um perigo também quando você abandona algo que você gosta muito para se dedicar a uma outra que você ama ainda mais. Mas de perder um pouco, sabe? De voltar. Tanto é que isso levou um tempo, tá? Para eu digerir, internalizar tudo isso. E aí depois é que eu comecei a me envolver em outros negócios. Então eu voltei a trabalhar, só que pensando agora diferente, empreendendo. O meu foco continua sendo a minha casa e a minha família, mas ok, eu não preciso ficar então as 24 horas, eu consigo ter uma ajuda aqui nisso, eu consigo empreender, eu consigo fazer outras coisas. Dar suporte ali pra ele em alguns aspectos, né? Também, porque daí o Alan também começou a empreender, então assim, foram surgindo oportunidades, né? Então, eu admiro na Ju essa questão de ser tão decidida, de tipo, não, deu agora e eu quero voltar e pronto. Eu já fiquei muito com culpa, com receio, com insegurança, né? Nesse sentido. E de você que não parou, eu admiro de conseguir, porque eu lembro do meu pós-parto, foi uma loucura. Eu sei que o pós-parto também é algo diferente pra qualquer um, né? Mas pra todo mundo. Pra todo mundo. 2 cesáreas. E tu, gente, duas também. O meu um normal e uma cesárea. Uma cesárea primeiro e depois eu quis um normal, pra ser diferente, né, gente? Ai, dá. Deus. Tá. Dá. Não vamos entrar no assunto. Dá pra ter tudo. Dá pra ter o que quiser. Fique na cesárea. Fica. O médico recomendou, assim, ele já fez mais de 21 mil partos. Eu que não vou discutir. Eu queria normal, queria. Ai, gente, eu sou um I também muito alto. Então vamos fazer coisas novas, coisas diferentes. Ju, tu é Izão, né, Ju? Não tanto. É alto, mas não tanto. É. DI, eu sou por DIC. Então, eu admiro, sabe, Lê, essa questão, assim, de não parar fisicamente, porque exige uma questão física muito importante, que precisa de um cuidado muito grande, e de não se importar com o que os outros falam. Como você não tinha dinheiro para ficar 4 meses em casa, que dá vontade de dar dá vontade de passar o Pix, né? Você tá tão preocupado com isso, passa um Pix, né? Que vai as minhas contas? Qual E assim, de não se importar, né, com isso e viver aquilo que fazia sentido mesmo pra você no momento. Então, esses são os pontos que eu admiro, de verdade, nas duas escolhas. Eu também, assim, porque apesar de que a Lu, né, foi um tempo muito maior, se comparado a Manu, que foram 2 meses, mas assim, 15 dias eu já não conseguiria, né? Acompanhou bem, né, Ju? Super. Então, assim, de novo, o pós... Tudo cada um vivencia de um jeito, mas a gente sabe o quanto intenso é pra todo mundo. Não é, foi super... Não é tranquilo, não. Mentira. Não é. Não é. O pós-parto é mentira dizer que foi tranquilo. Não é, porque pra todo mundo é muito intenso. Em vários sentidos. E aí, né, integrar isso já logo de início, porque 15 dias depois é... 16, Ju. 16, né? Desculpa. 17 era o podcast. 17 já era o podcast, tinha que se preparar um dia antes. Eu acho admirável. E até hoje, assim, né? Então, quando ia com as meninas pra faculdade, nossa, que função, que, né, toda a logística, toda a dinâmica, organizar. Eu não sei se eu conseguiria, né? Então, eu admiro muito isso, essa dedicação e esse integrar ao pé da letra, né? Literalmente. E é engraçado porque a Ju falando parece que tá tão pesado assim. Como é que eu dava conta? É engraçado porque pra mim, assim, ó, ouvir a Ju falando agora, eu fiquei, meu Deus, tô cansada. Só de ouvir. Tô cansada. Mas pra mim, assim, ó, aquele momento era tão importante estar ali, sabe?
Tinha um propósito pra isso, né? Eu acho que não era dinheiro, não era nada disso, era muito maior. Então, por isso que fazia sentido isso. Porque agora, às vezes, assim, ouvindo, e às vezes, quando eu subo a escada aqui do prédio, eu lembro que eu tinha que fazer a volta com a Joana com o carrinho, quando não tinha ninguém pra me ajudar. Aquelas funções que a gente ia do bebê conforto, né? Como que a gente aguenta, né? A gente bebê conforto, carrinho, bolsa, como é que a gente aguenta? Mochila com computador. Aguenta porque olha para aquele serzinho amável ali, que é a coisa mais fofa do mundo, aí pronto, compensa. E aí hoje eu fico pensando assim, ó, às vezes quando eu subo com a mochila do computador e mais uma coisinha, mas vale a pena. Vale. Agora eu queria falar o que eu admiro em vocês. Fala. Sabe? Por último, Tuju. Mas, Grace, assim, ó, eu tenho muito claro que eu não seria uma boa mãe em tempo integral, né? E eu acho que a história dos potinhos foi uma delas que eu lembrei, das tantas que tu compartilha com coisas que tu faz com os meninos, né? E eu acho que já tem essa diferença de ser menino e menina, né? Então, assim, das poucas vezes que a gente compartilhou isso, eu ficava pensando assim, ó, que criatividade, a criatividade era um fator, assim. Meu Deus, é muita essência mesmo, sabe? Porque, e aí a gente não pode nem dimensionar o amor, porque a gente também ama, né? Então não é sobre o amor que a gente sente ou não sente, é realmente, assim, fazer essa escolha e ser intencional diariamente. Então, assim, é admirável, né? E quantas vezes a gente conversou também sobre trabalho, sobre, né, tem um café aí que a gente tá se devendo. Então, mas eu vejo assim o quanto é intencional ficar, né? Estar, né? E a Ju, eu lembro da Ju assim antes de sair da Manu, né? Meu Deus do céu. Gente, assim, como a gente é produtiva grávida, né? Não dá pra explicar, né? É verdade. Gente, não dá pra explicar. Só a gente vivendo, né? Porque nem hoje a gente imagina isso, né? E eu lembro, Ju, assim, que a gente queria ainda te dar mais uma atividade quando tu voltasse, que a gente fez uma conversa, e tu saiu super estimulada, né? Mas também vivendo aquele momento com a Manu, né? E quando foi a Lulu, assim, de ter feito aquela escolha, eu já tinha a Joana. E eu falava assim, nossa, que bom que a Ju escolheu, né? Mas eu acho que não ia dar pra mim, não. E pra ti foi tão importante, porque aqui é tu e o Rafa, a tua mãe veio, ajudou, mas tinha que voltar. Sim. Mas pra ti tava tudo bem ali, tu tinha que agora eram vocês duas, né? E a forma como tu voltou se respeitando também. Porque a gente já começou a namorar algumas possibilidades, mas sempre foi assim, ó, isso aqui é prioridade, eu vou encaixando, né? Então, assim, eu aprendi muito contigo nisso também. E aprendo, né? Lê, eu tô me organizando aqui de manhã porque à tarde eu quero fazer isso, né? Então é tão gostoso isso, né? Então, que bom, ela tem a responsabilidade do trabalho, mas a prioridade é a família e é sobre isso mesmo, né? Então, acho que a gente se aprende, né? Eu e a Ju, a gente tinha uma reunião às 7, nós duas, de vez em quando, que era o nosso AA, né, Ju? Porque as meninas do escritório não tinham filhos e acho que se a gente ficasse compartilhando tudo que a gente sofria, né, no papel da maternidade, a gente ia desestimular elas também. Ia fazer desistir, Mas a gente conversava, porque é muito parecida, né? Eu não tenho rede de apoio, a Ju não tem rede de apoio, como é que a gente se organiza com isso? O desejo de, às vezes, devolver para cegonha, ele faz parte, né? E não é por isso que vou me intitular de uma mãe horrível, né? E muito sobre isso, né? Sobre a gente se acolher. E eu acho que é uma coisa que a gente falou no início, né? A gente vai selecionando as amizades. E eu acho que isso nem é intencional. Eu acho que natural, acontece, né? Porque a gente quer ficar próximo de quem tem as mesmas dores, né? Hoje, uma brincadeira clássica, se a gente combinar hoje, vamos sair para jantar? Que horas que a gente vai sair para jantar? Às 7? 6:30? Às 6? Às 6? Agora, quando a gente não tinha filho, que horas que dá para sair para jantar? 8, 8:30, 9 horas. Mas quem que a gente chama para jantar num contexto desse? Quem não vai achar estranho, Sim. Né? Bom, a gente vive combinando, né? Que lugares tem espaço kids aqui na cidade que a gente pode conhecer. Pra facilitar a vida aí. Né? E aí, eu queria dizer assim, ó.
O que você acha que as pessoas não entendem sobre caminhos diferentes dos nossos? Acho que a gente falou um pouco disso. Uhum. Uma vez eu usei um exemplo que eu acho que dá para trazer com essa pergunta. Todo mundo deveria fazer a mesma escolha que você, porque é tão lindo isso que você está fazendo com os meninos, isso que você está desenvolvendo com eles e tudo mais. E, ok, eu recebi o elogio, eu recebi o carinho, mas eu fiquei pensando e respondi assim, tá, mas e se todas as médicas não quisessem estudar e não quisessem trabalhar para ficar com os seus filhos tempo integral? E se todas as advogadas não quisessem mais fazer direito para ficar com os seus filhos? E se todas as merendeiras lá da escola que fazem com tanto carinho, as professoras, e comecei a pensar em todas as profissões, todas as carreiras. E aí eu lembro que a pessoa falou assim, meu Deus, é verdade. E aí, gente, eu, por exemplo, eu gosto de ir em ginecologista mulher. E eu falo, ainda bem que tem uma médica mulher. Ainda bem que tem uma enfermeira lá na hora do parto, que ela... Gente, é uma situação que você vive ali e você, que bom que tem ela. Que bom que tem mulher em todas as carreiras, em todos os segmentos. Então, essa foi a resposta, sabe, que eu dei naquele momento. E que eu acho que fez sentido para essa pessoa e faz sentido para isso que tu tá trazendo agora. Então, assim, não tem o certo e o errado, mas tem cada uma no seu momento de vida. E aí, uma coisa acho que bem importante, né? A gente também volta diferente. Ah, com certeza. Eu já escrevi sobre isso. Que eu vejo que é um desperdício a mulher não voltar. Não é pela carreira, é pelo como ela volta. Gente, a gente fica... Por isso que eu brinquei das competências adquiridas. Não. Porque, gente, e quando alguém fala que ficou parada 2 anos? Parada? Não, então tu congelou teu filho, né? Parada com o filho em casa. Não, filho, tu não ficou parada. Não, e pegando o meu exemplo, né? Depois que, então, do segundo filho, e aí eu comecei a entender, assim, como ajuda. Tipo, agora eu não vou parar mais tanto, agora eu já vou tocar o barco direto. Eu comecei a entender e a reconhecer que eu precisava de uma outra atuação, que não dava mais para ser tempo integral. Só que eu não queria voltar naquele modelo que eu atuava antes, então eu resolvi empreender. Então eu resolvi conseguir fazer coisas ou ter um negócio que eu pudesse estar com eles o tempo inteiro, né? Ou levar eles juntos, eles juntos. Então a flexibilidade ali que eu precisava, sabe? Então acho que isso é importante, a gente saber que não tem um modelo ideal, não tem o certo ou o errado, e que a gente precisa se acolher e aprender a respeitar aquilo. Porque isso foi uma coisa que eu vivi muito na pele. Eu não respeitei e quase caí em depressão. Eu não respeitei o fato de que, porque estava tão... Agora eu entendi que eu vou ser mãe integral, eu reconheço, eu quero e eu estou, e eu não vou sair daqui. Não era uma cobrança externa, era comigo. E aí eu precisei, mas eu não tô bem. Eu não tô bem, não tá bem, as coisas não tão bem, e eu já não tô sendo mais aquela mãe ótima dos potinhos que eu estava sendo. E aí eu precisei entender, reconhecer isso, de que eu precisava, a minha cabeça precisava oxigenar de uma outra forma, eu precisava me envolver um pouco com negócios, eu precisava retomar algumas coisas, falar de trabalho, conversar com pessoas, me reencontrar. E aí eu tive que mudar de carreira. E olha que interessante. Então, a maternidade talvez foi a forma com que fez eu fazer um plano totalmente diferente de carreira. E eu acho que não é só o ocupar-se. É muito a gente ver assim, eu tenho habilidades para mais coisas. Eu tenho que não estão sendo utilizadas aqui. Que não estão sendo, né? Que eu acho que a gente utiliza e desenvolve muitas habilidades. Né? Negociação. Nossa, como a gente fica boa nisso, né, gente? Muito. Principalmente nessa fase da idade que eles estão, né? Nossa, gestão de conflitos, influência. Que mais, né, gente? Que mais, né? Mas eu vejo assim que a gente... estando ocupada em algum projeto, e até entra aqui não só empreender, não só consultoria, mas até um voluntariado, uma atividade, a gente começa a perceber assim, nossa, aquilo que eu fazia agora eu tô fazendo até um pouco melhor. Eu vejo assim, gestão do tempo, gente. Eu ia falar isso agora.
Você aprende a priorizar e a ter um foco muito maior, porque o seu tempo é menor, então você tem um foco muito maior. Não, eu lembro, assim, ó, que eu gostava de sair do escritório, ir pra casa, e tomava um banho, fazia uma jantinha, pegava um cafezinho, ia trabalhar mais um pouquinho. Agora, ó. Tenha filhos. Você chega em casa, você tem roupa, você tem isso, você tem aquilo. E aí, eu era engraçado, né, Ju? A gente vinha pro escritório... A gente nem se falava direito, já trabalhando, saía um pouquinho para tomar um café, uma pegava um café para outra, já para não perder tempo, porque a gente já tem horário para pegar na escola. Como a gente muda, né, gente? Como a gente aproveita os tempos, né? É verdade. Como a gente é mais inteira até nos nossos tempos. E até com os nossos filhos. Com certeza. Né? Então, quanta coisa a gente aflora, que muitas vezes não estar envolvida em algo é um desperdício. Só por dinheiro? Não. Por questão de habilidade mesmo. E acho que é uma transformação, né? É uma transformação que vai acontecendo. À medida que eles vão se transformando e crescendo, nós vamos nos transformando, amadurecendo e vendo o que faz sentido, o que não faz mais sentido, o que eu preciso, como que vai ser. Eu penso assim, hoje eu olho pro trabalho que eu tinha, eu penso, meu Deus, eu podia ter produzido muito mais. Mas é porque a cabeça que eu tenho hoje é diferente. É diferente. Eu acho que assim, maternar é uma terapia intensiva pra gente. É verdade. Né? Eu acho que essa coisa do entender o outro. Meu Deus, a gente tem que entender o outro que não fala, que não verbaliza, a gente tem que entender o outro só olhando. Comunicação é a nossa habilidade agora. E Master. A gente conversa muito, né? Eu vejo assim, quando eu vejo uma mãe com uma criança chorando em algum lugar, quando eu não tinha filho, eu ficava assim, meu Deus, não vai fazer a criança parar de chorar, né? Hoje, quando uma criança não para de chorar, eu penso assim, quanto tempo será que essa mãe não tá assim, coitada? O que será que ela tá vivendo? Muda. Por isso que eu digo assim, eu defendo essa ideia de voltar de alguma forma, né? Das nossas formas, porque a gente volta melhor. Né? E aí eu queria também ouvir de vocês assim, que conselhos que vocês dariam para mulheres hoje, ou que desejam engravidar e que às vezes pensam nisso, poxa, eu vou ter que abrir mão, ou eu vou ter que ficar um pouco em casa, ou eu não vou. Mas que conselho vocês dariam? Ou para aquelas que já estão nessa dor de voltar ou não voltar? Né? Esses dias eu encontrei uma aluna no mercado, ela estava no segundo filho, ela... Ai, professora, que bom que eu te encontrei, porque eu tô tendo que voltar agora com o segundo filho, tá tão difícil para mim. Gente, ela chorava, ela não queria voltar. Não queria voltar no segundo filho. E eu falei assim, o que teu marido fala sobre isso? Porque são vocês dois. Seja economicamente falando e seja emocionalmente te acolhendo. Não é o conselho que eu vou te dar que vai fazer toda a diferença. Talvez o único conselho vão conversar, vão fazer planilha, vão fazer conta. Vão se ouvir. Porque no final é isso que acontece. Eu quero ouvir os conselhos de vocês. Para a mãe que tá pensando se volta ou não volta, Ju. Eu acho que, de novo, o que a gente falou, né? Eu acho que sentar, conversar, entender, alinhar, porque não é só emoção, é razão, né? A mulher, quando ela trabalha fora, ela também contribui dentro de casa, então a gente fala realmente da questão financeira, que eu vejo que muitas acabam voltando por conta disso. Então, por isso que a gente nunca deve julgar, a gente não sabe o que o outro vivencia, né? Então, sentar, conversar, alinhar e se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento, ele vai ser a chave determinante para isso. Porque realmente é isso que eu quero. Faz sentido para mim? Como é que eu vou me planejar, eu vou me organizar em relação à minha vida e à minha carreira? Eu vou parar quanto tempo? Quanto tempo for? Será? Será que 1 ano é o suficiente? É 2? Como é que eu funciono, né? Como é que eu vou funcionar diante disso? Eu acho que a partir do momento em que se autoconhece e faz realmente um planejamento desse cenário, dessa vivência, claro que isso pode mudar percurso, né? Não vai ser talvez aquilo que tu planejou ali, né? Na ponta do lápis. Mas isso já vai dar muito mais clareza dos próximos passos, dos próximos momentos, né? E se permitir, assim, se faz sentido para mim
parar, dar essa pausa e me doar 100% para minha, né, pro meu filho, para minha vida pessoal, faça. Mas a partir do momento em que isso faz sentido, não é porque a fulana fez, a ciclana fez, ou a beltrana não fez, enfim, não pelos outros, mas por si, né? Porque eu então, acho que se a gente fazer a escolha e sustentar a escolha, não é fácil, né? Sustentar a escolha. E assim, o outro criticar, tu ouvir, né? Aquelas piadinhas, aquelas conversinhas. Aquelas indiretas, né? Aquelas indiretas e assim, entra aqui e sai aqui. A escolha é minha, tá muito claro pra mim o que eu quero, tô muito segura do que eu quero e tá tudo certo. Porque eu acho que isso tem muito do meio, né, Ju? Tem. Porque assim, o sustentar a escolha, que não é fácil. Né? E se? E o teu conselho, Grace? Meu conselho é procurar alguém para conversar sobre isso, porque às vezes a gente vai internalizando muito, eu quero, eu posso, eu não posso, e pode... eu fiquei muito com isso. Da tilt, Fica né? muito confuso tudo. Então, ter alguém, uma pessoa, de repente, madura, que possa ouvir e aconselhar, porque à medida que a gente fala... A gente mesmo já vai tendo mais clareza, né? Vai tendo aquela clareza daquilo que você precisa, né, fazer. Então, esse seria o primeiro ponto, sabe? E muito parecido com a Ju, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que tem que se conhecer. Porque não adianta eu parar porque é bonito e eu quero me dedicar para os meus filhos, e aí eu não tá bem. E se eu não tá bem, ele não vai tá bem. Como a Ju falou antes até, né, da questão da casa inteira não estar bem, é verdade. Então, assim, e o outro ponto, outro conselho é, seja flexível. Para mim foi difícil isso, ser flexível, porque eu tinha determinado, ok, então agora esse é o meu novo modelo de vida, então agora eu vou ficar só aqui. Não, as coisas mudam, agora não cabe mais. Todo mundo me conheceu desse jeito, era assim, eu fiz assim, mas agora eu quero fazer outra coisa, agora eu preciso fazer outra coisa. E respeitar isso, planejar essa mudança, não sair agora, eu não vou mais ficar com meu filho e deixo em qualquer lugar, não. Fazer as coisas planejadas, pensar numa rede de apoio, pensar quem vai me ajudar, quem vai me acolher, quem vai me dar esse suporte, respeitar essa mudança de planos de vida, sabe? Eu acho que esse seria o conselho, não ficar tão rígido, ser mais flexível e se respeitar mesmo. Eu queria que vocês pensassem que conselho que vocês gostariam de ter recebido, enquanto eu dou o meu conselho para essas mães. Pensem se a primeira gestação, que conselho vocês gostariam de ter recebido? Ou talvez vocês receberam? O meu conselho, eu acho que para a mulher que está grávida hoje, é sentar. Acho que a gente faria uma aplicação de DISC nessa mulherada toda, né? Para saber qual é o perfil. Seria ótimo. Porque perfil, né? Eu acho que passa muito por isso, assim, né? Como é que eu funciono? Eu sou assim porque minha mãe... Não é. Eu sou assim porque é o meu jeito, né? E talvez a minha mãe foi diferente e tá tudo bem também, né? Mas eu acho que o entender, o ter um cônjuge parceiro, né? Eu lembro, assim, quantas vezes o Darlon falava assim, quando eu vinha de cliente, tu tá bem animadinha, né? Ou quando eu ia pra aula, que eu tava me arrumando, tu tá animada pra dar aula, né? Porque com a Joana ainda dava aula na graduação ainda, né? E assim, eu acho que ter alguém, assim, que te entende nesse nível, assim, de... isso tá te fazendo bem, isso, sabe? E eu acho que bancar contigo também, né? Porque eu lembro quando eu resolvi ir pra fora, no seminário fora, várias pessoas me questionaram assim, tá, e a Joana vai ficar com quem? Com o pai dela? Né? E assim, pra ele era o óbvio, porque a criança não nasceu de vírus, né? Então, assim, pra ele era muito óbvio. Eu lembro, gente, assim, eu lembro que eu fiquei 10 dias fora, tava ainda grávida da Esther, quer dizer, tava emocionalmente ali, né? E eu lembro que a Joana voltou e falou assim, mamãe, por que você foi trabalhar tão longe dessa vez? Mas não era aquela saudade desesperada que, né? Porque ele fez a noite temática da Minnie, a noite temática do Bob Esponja, a noite, quer dizer, né? Então, assim, eu acho que ter alguém que você escolhe estar com você e que tá ali para segurar o negócio, assim, é muito especial, sabe? É verdade. É muito acolhedor, né? Então, quem a gente escolhe para estar com a gente é tão importante quanto a carreira que a gente escolhe, né? Talvez mais. Se não mais importante. Se não mais importante.
E eu acho que assim, ter mais leveza, sabe? Eu acho que é óbvio que a gente precisa planejar, a gente precisa ter uma responsabilidade, mas se ajustar nas mudanças de rota. Porque hoje eu não vivo exatamente o que eu planejei, talvez eu viva melhor, porque eu permiti ajustes de rota, sabe? Porque eu acolhi algumas coisas que, eu não sei se era para ser assim, mas tá tudo bem. É o que eu posso, é o que dá agora. Perfeito. E que conselho? Aí deixei tempo pra vocês pensarem. Nossa, pior que eu fiquei pensando é que pra mim tava tão claro o que eu ia fazer na primeira gestação, que assim, era eu e o Rafa, a gente decidiu que ia ser assim, tava tudo certo e não foi pesado nesse sentido. Mas faltou uma voz assim pra trazer pra ti, se tu tivesse ouvido alguém te falar isso, teria ainda te apoiado ainda mais? Eu ficava te perturbando, né, Ju, pra ter a segunda, né? Isso. Eu disse assim, não, só um não, Ju, vai ter 2. Que diferença de idade elas têm mesmo? Quase 5 anos. Quase 5. Quase 5 anos. Porque foi tão importante pra mim, no momento que a mãe foi, eu ter minha irmã, que eu pensava se vai ter que ser 2, gente. Se vai ser um casal, se vai ser um ser... Não, eu já sabia que ia ser uma menina, né? A Joana sabia que ia ser menina. Eu achava importante isso, sabe? Respeito quem quer ter um também, tá tudo certo. Mas 3 já é um desespero, né? 4, não tem televisão em casa. A gente tem uma amiga que tinha 2 e teve gêmeos, né? De 2 para 4. De 2 para 4. Meu, e tá linda, tá maravilhosa, tá lá com as crianças sempre sorrindo, né? Meu Deus. Tem algum conselho, Ju? Não. Pra aquela época, não. Eu acho que pra mim tava muito claro, assim, o que eu queria, que aquilo ali de alguma forma ia acontecer. Então, independente do cenário, da situação, seria aquele o caminho, assim. Eu lembrei de uma fase importante, quando do primeiro ainda não tinha o segundo filho, do Arthur. Chegou um momento que eu tava muito ruim emocionalmente, de ficar ali só em casa, só envolvida e me dedicando 100% à casa e ao Arthur. Ao meu filho. E eu lembro que eu pensei assim, não, e eu fui analisar uma proposta de trabalho, eu cheguei a olhar, eu fui lá, a coisa caminhou, e eu falei assim, tá, e se eu voltar? Eu só voltaria se a minha mãe trabalhasse comigo, ficasse lá em casa, cuidasse dele, porque eu não queria colocar ele na escolinha naquele momento, essa era uma decisão que eu tinha tomado. E eu lembro que perguntei pro meu marido o que ele achava, ele concordou, ele falou, se for bom pra você, se você quiser, tudo bem, eu te apoio. E quando eu fui conversar com a minha mãe, pra saber se ela ficaria, né, se ela trabalharia comigo também, ela tinha alguns dias livre, ela já trabalhava na casa de uma outra família e ela tinha alguns dias livre. E óbvio que ela ia querer cuidar, ela me ajudava, ela me visitava o tempo inteiro, me ajudava muito, então ela poderia realmente cuidar. Mas ela falou que ia pensar. E esse falou assim, eu vou pensar e eu te falo. Aquilo ali já mexeu comigo. E no outro dia ela veio e falou assim, se tu realmente decidir, eu trabalho com vocês, né, eu vou te ajudar. Mas eu tenho dúvida se é isso que tu quer por tudo que tu já me contou. Quando ela falou isso, eu acho que esse foi o conselho que eu precisava. E aí eu entendi assim, não, eu tô pegando o caos que eu tô vivendo nos dias ali, porque maternidade é isso, tem dias, semana de caos ali, de filho doente, de problemas e tal. O momento, né? Eu tô querendo fugir daquilo que eu queria viver, sabe? Então, ali foi o conselho que eu recebi, assim, é realmente isso que você quer, porque não é o que você me falou que você acredita que você quer. E aí eu recuei. E aí eu falei, não é o momento, então. Obrigada por me responder dessa forma. Obrigada por ser tão sincera, sabe? E aí eu retomei dizendo, olha, obrigada pela oportunidade, mas ainda não é o momento. E eu fiz isso umas 2 vezes, assim. Essa foi a mais séria e foi muito importante. Alguém que me lembrasse do meu propósito. Porque pra mim a decisão de parar estava muito ligada ao meu propósito de vida. E aí, de repente, tu tava esquecendo. E de repente eu tava querendo fugir. Porque quando a coisa aperta, a gente às vezes quer fugir. Sim, sim. E aí a minha mãe foi a pessoa que trouxe assim, é isso mesmo? E aquilo fez eu parar e pensar, sabe? Então, por isso que eu até comentei, né, em um momento ali, de ter alguém para você conversar. Talvez você não tenha mãe, não tenha, né, alguém assim, familiar, alguém
talvez tão próximo, mas tem um profissional, tem alguém, eu tenho amigos que são, assim, pessoas maduras para você conversar, para você trazer... Mais experientes, né? E para você trazer aquilo que não tá legal, aquilo que você deseja, aquilo que você tá abrindo mão. E aí, toda essa decisão de abrir mão, ela é consciente. Tá, eu tô entendendo que eu tô abrindo mão da carreira, que eu tô abrindo mão de ganhar, talvez, esse valor aqui agora, eu tô abrindo mão de ter esses reconhecimentos que eu tinha antes no trabalho e agora eu não tenho. Mas por quê? Porque eu tô ganhando isso aqui. Então, isso tem que estar muito claro, sabe? E isso não funciona só para o meu caso, eu acho que isso tem a ver com carreira em geral, né? Então, assim, eu quero fazer uma mudança, eu quero, né, direcionar minha carreira para um outro patamar, uma outra estratégia agora. Eu acho que faz sentido ter essas conversas, assim, sabe? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a nossa conversa, ela não foi sobre maternidade e carreira, eu acho que ela foi muito sobre consciência, né? Foi. Muito sobre consciência, sobre intencionalidade, sobre propósito. Escolhas, propósito. E eu acho que esse que era o desejo, né? A gente não tem soluções. A gente tem aqui várias reflexões. Isso. E várias histórias diferentes. Se a gente está plenamente feliz, eu acho que sim. Se a gente seguiria outros caminhos, talvez não. Esse caminho, essa história foi bem escrita. Talvez daqui pra frente a gente vai fazer outros movimentos. Acho que tá tão bom assim, né? Eu fico imaginando, assim, quando elas já estiverem no segundo... Eu já fico imaginando quando elas já não quiserem mais sair com a gente, já, né? Que já tá ali, né? Tá perto. Tá ali. Mas a gente colocou elas num curso de bombeiro, para fazer curso de bombeiro. E aí eu fiquei pensando assim, ó, vamos botar elas agora, porque daqui a pouco elas não vão topar as agendas que a gente tá propondo para elas. Verdade. Né? Então, assim, ainda dá pra gente influenciar ali, né? Mas que as mulheres possam tomar consciência das suas escolhas, se comparar menos, se acolher mais, porque acho que vai gerar um sofrimento menor. Com certeza. O sofrimento vai acontecer. E eu acho que a palavra também, autoconhecimento, acho que fecha muito isso, né? A gente entender como eu funciono e Ju funciona diferente, são escolhas e tá tudo bem, né? Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar as histórias, os medos, as inseguranças, né? E eu queria compartilhar, porque a gente tá lá no Spotify, no podcast, né? Tem o nosso Instagram, mas como as pessoas podem acessar vocês? Eu acho que até por afinidade de perfil, muitas vezes, né? Ju, o que tu pode compartilhar? Onde é que as pessoas podem te achar? Pelo LinkedIn. LinkedIn, Instagram, Juliana Pazini. Juliana Pazini nos dois, né? Nos dois, LinkedIn, tô lá com mais frequência. Podem me procurar lá, a gente trocar algumas informações, algumas ideias. Obrigada pelo convite. Né? Obrigada, Ju. Obrigada. Aquele já foi um esquenta legal, né? Foi. A gente só se promete, né? Mas que bom que deu certo. Obrigada, Ju. Eu agradeço também pelo convite e prazer em conhecer a Ju também, a história dela, né? A da Lenira eu já conhecia, mas que bacana. Foi muito bom esse tempo de compartilhar aqui, de falar um pouquinho sobre a nossa carreira e como tudo, né, foi acontecendo com a maternidade. Muito gostoso. E para me encontrar pode ser no Instagram, que é Grace Anecota, tudo junto, vai me encontrar lá. Ou então no Casa Auto Refúgio Urubici. Tudo junto. Casa Auto Refúgio Urubici, que também é uma casa que eu alugo, que é um negócio, né? Que acabou, né, surgindo aí nesse tempo de estar em casa. Então também que é lindo lá, né? É um lugar que também dá para você acessar lá, tem o WhatsApp e a gente pode conversar por lá também. Eu vou fazer um pra Toca Alegre. Que legal, gente. E eu acho que assim, talvez a gente ter outras conversas como essa, né? Mas de repente esperar as mulheres compartilharem, comentarem o que fez sentido, o que não fez, pra gente arrumar um outro motivo pra ter esse caldo bom também, né? Legal. Com certeza.